Boa noite, igreja. Vocês lembram de mim? É uma alegria estar com vocês mais um domingo. Eu estava brincando com os amigos que essa série de mensagem é quase uma série de TV, né? A temporada longa começou, ainda não terminou. A gente começou lá em janeiro, dia 9 de janeiro. E eu lembro que eu tinha buscado de Deus uma palavra e falei, Deus, o que eu vou compartilhar com os irmãos? E Deus me trouxe essa série falando de fé. E daí eu me recordo que, beleza, vim, né? Preguei no dia 9, todo empolgado, as mensagens todas prontas. E daí voltamos para casa, na quarta-feira, meu filho mais velho, Covid. Aí falei, pixe, agora complicou, né? Aí eu falei, não, tudo bem, domingo que vem não dá para pregar, mas eu prego no próximo, né? Vai dar ali 10 dias, tal, consigo. Aí meu filho caçula pegou. Eu falei, tá bom, não preguei nesse domingo, no próximo eu prego no último. Aí eu e minha esposa pegamos. Aí eu falei, não, desisto. Acho que Deus não quer que eu fale, termine essa série. Aí eu conversei com o pastor Jean, falei, não, você vai voltar lá, fica tranquilo. Enfim, hoje estou aqui, graças a Deus. E vindo para cá, a gente acabou atrasando o trânsito. Hoje não sei o que aconteceu. Eu mandei mensagem para o Fábio, eu mandei para a presbítera Célia e falei, gente, olha, eu estou atrasado. Eu falei, não, fica tranquilo. Enfim, estamos aqui para ouvir um pouquinho daquilo que Deus tem para compartilhar com a gente. Como é que está teu coração? Como é que você chegou hoje aqui? A gente vai falar de fé. No mesmo texto que a gente começou lá atrás, né? Hebreus, capítulo 11. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. E mais do que você abrir a sua Bíblia, abrir o seu aplicativo, eu queria que você abrisse o seu coração. Porque o que Deus tem para você nessa noite, talvez não seja algo que você nunca ouviu. Talvez muitas coisas do que eu falar aqui, você fala, mas isso aí o pastor Jean já pregou, já ouvi em algum outro lugar, já ouvi na internet. Mas abra o teu coração, porque Deus, Ele faz nova todas as coisas. E hoje eu relendo tudo aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Deus ministrou muito minha vida, eu fui muito edificado. E a minha oração foi, Deus, não permita com que eu atrapalhe a Tua palavra. Não permita com que eu crie qualquer tipo de ruído para a compreensão da Tua palavra. Então, feche os teus olhos, eu queria orar novamente. Paizinho, nós estamos aqui novamente, Deus, para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem falado conosco. E Deus, nesse momento, abre o nosso coração. O Senhor já preparou o nosso coração com esse tempo de louvor, com essas canções. O Senhor já foi preparando as nossas vidas. E agora, Deus, eu peço que o Senhor comece a semear no nosso coração, Deus, a Tua palavra. E que essa palavra, Deus, possa encontrar em nós solo fértil, para que a gente possa agir e mudar e seguir o caminho segundo aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quem estava aqui no dia 9 de janeiro? Faz um sinal com a mão aí, só para eu ver. Beleza. Então vocês lembram que eu falei, né? Bom, naquele dia, lembra que eu compartilhei? Eu falei, bom, nessa série aqui a gente vai falar a respeito de fé em algumas perspectivas, em cima desse texto aqui de Hebreus capítulo 11. E naquela ocasião a gente falou de uma fé que olha para cima. Estão lembrados disso? Uma fé que olha para cima. Como assim uma fé que olha para cima? A gente falou de nós termos uma fé num Deus verdadeiro, de nós olharmos para cima e enxergarmos aquele que nos deu a fé como dádiva. Fé é dádiva de Deus, é um presente de Deus para mim, para você. E foi isso que a gente compartilhou.
Que a gente precisa ter uma fé visível, que testifica a respeito de Cristo. Tudo isso faz parte dessa fé que olha para cima. Muito bem, e hoje a gente vai, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre uma fé que olha para dentro. Como assim uma fé que olha para dentro? A gente vai falar de uma fé que enxerga quem nós realmente somos para termos o quê? Uma mudança de vida. O tema da mensagem foi o quê? A fé que muda a minha vida. A fé que muda a minha vida. Primeiro a gente precisa olhar para dentro. Eu queria que você olhasse para esse texto então de Hebreus. A gente vai passear por alguns textos aqui, tá? Mas o nosso texto base é Hebreus capítulo 11. E hoje a partir do verso 4, que diz assim, ó: pela fé ofereceu a Deus Abel, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aqui. Muito bem. Uma fé que olha para dentro. Uma fé que enxerga quem realmente nós somos. Mas espera aí, não basta ter fé, não basta entregar a vida a Jesus e, enfim, não basta simplesmente isso. O que será que a gente precisa fazer quando a gente olha para dentro? O que será que a gente enxerga quando a gente olha para dentro? E é aqui que a gente precisa entender que existem mudanças que precisam acontecer dentro de nós. Na nossa caminhada de fé, a gente muitas vezes erra achando que agora eu estou salvo e acabou. Não. A salvação, quando nós estivermos com Cristo no céu, é lá na frente, mas esse é o fim. Esse é o fim. O que Deus quer trabalhar em nós é o processo até lá. E nesse processo é que nós precisamos enxergar, olhar para dentro de nós e ver aquilo que Deus quer que a gente mude e coisas que precisam ser trabalhadas dentro de nós, para que quando realmente chegar o dia e nós estivermos com Cristo, a gente vai ter a estatura do varão perfeito que a Bíblia fala. Mas nesse processo, Deus quer trabalhar em nós. E eu queria ler alguns textos. O primeiro está lá em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Os primeiros 5 versículos diz assim, ó: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também aquele que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este amor é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Depois no verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar-lhe. Um outro texto que a gente vai ler agora, que está lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 15, diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo.
Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós procuramos ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores. Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E desse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Regrinha básica para a gente viver esse processo de Deus. A gente precisa realmente dessa relação com Deus. E uma palavra que eu queria que você gravasse daqui para o final é intimidade. Intimidade. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que maior intimidade é essa em saber que Cristo vive em você? Se Cristo vive em você, você segue os seus mandamentos. Você segue aquilo que ele fala. Quem ama a Deus, guarda a si mesmo. A gente leu num dos textos aqui. Quem ama a Deus, guarda a si mesmo. O que é guarda a si mesmo? Se você sabe que algo na tua vida te faz mal, você faz. Ou você fala, não, eu vou fazer porque eu gosto de sofrer. Ah, não, eu vou... Vai dar tudo errado, então eu vou fazer. Alguém faz isso? Não, né? Então, se você sabe o que é mal, o que faz mal à tua vida de fé, a tua vida espiritual, você não faz. Aqui, quem ama a Deus, guarda a si mesmo. A gente necessita do trabalhar de Deus para de fato a gente fazer nós sermos novas criaturas. E por isso que a gente precisa olhar para dentro. Eu estava lendo o Salmo 51 e depois eu queria que você lesse esse salmo, porque esse salmo é o salmo que Davi escreve depois que ele é confrontado por Natã, que Natã fala assim, ó, casa caiu, Davi, te conheço, eu sei o que você fez. E Davi, ele se arrepende, e eu vou ler o verso 9 aqui, porque esse salmo aqui, ele é muito legal, depois você pode meditar nele. Ele não é muito longo, mas o verso 9 e 10 diz assim, ó, do Salmo 51. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi se arrepende e se quebranta diante do Senhor pelo pecado que estava nele. Você sabe, você já conhece a história de Davi, tudo aquilo que ele foi. E aqui ele se quebranta, ele olha para dentro de si mesmo. Sim, foi confrontado. Mas naquele momento ele olha para dentro de si e qual a atitude dele? Se render diante do Senhor e falar, Deus, eu sou um lixo. Eu preciso do agir do Senhor na minha vida. Eu preciso ser renovado pelo Senhor. Eu lembro daquele episódio também em que Jesus está falando com os discípulos e ele confronta os discípulos e ele fala para eles assim, e aí, vocês vão querer continuar me seguindo? Porque Jesus muitas vezes dava palavras duras para ele. E nesse momento, a Bíblia fala que alguns já começavam a ir embora, não queriam mais seguir Jesus. E Jesus se volta para eles e fala, ei, vocês também vão querer continuar me seguindo? E daí Pedro traz aquela frase que tá todo mundo, acho que se eu perguntar, todo mundo sabe decor, né? Que é demais, que Pedro chega e fala, mas Jesus, para onde a gente vai se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro chega e fala, eu não tenho para onde ir. O Senhor tem as palavras que trazem vida para mim. E daí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, olha para dentro de você. Vê se você enxerga algo bom dentro de você. Seja sincero. Seja sincero.
Pense aquela pessoa que a gente estava brincando, a gente estava vindo para cá, né? E tinha um abençoado que estava bem devagarzinho na minha frente com o carro. Eu falei, ô meu irmão, ai mãe, rapidinho, acelera aí, o pessoal tá me esperando lá na igreja. E ele ia devagarzinho, e eu falei, ai meu Deus do céu. E a minha esposa, não, vamos crer que Deus está nos levando. E você, quando está numa situação dessa, você fala assim, ô abençoado de Jesus, acelera esse carrinho. Assim que você fala ou não? Acho que não. Você fala, ô, dá sinal de luz, vamos. O nosso coração tem coisas más. E nós precisamos nos voltar para nós mesmos, enxergar quem a gente realmente é. E quando você se depara com quem realmente você é, você fala, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador e de mim não pode sair nada bom se o Senhor não agir em mim. Se o Senhor não trabalhar a minha vida, se o Senhor não transformar o meu ser, se o Senhor não enfiar a mão dentro ali assim, sabe, arrancar o que não presta e moldar, não adianta. Por isso é importante a gente olhar, porque se eu faço esse olhar interior, as mudanças elas são evidentes. Quando você olha para dentro de si, você reconhece, você busca a presença do Senhor em intimidade, falando, Deus, eu reconheço que eu sou nada e que eu preciso do Senhor. Quando você faz isso de coração, Deus olha para você e fala assim, eu sei quem você é. Que bom que você falou. Então vamos trabalhar então? Então você está me dando carta branca para agir na tua vida, transformar a tua vida e mudar a tua vida. É isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz com você, a partir do momento que nós nos abrimos. Ok, e daí você fala assim, tá, e aí Éder, e Hebreus? E o texto base que a gente leu aqui? E aí? Ali nós temos 3 personagens emblemáticos, e que a gente não vai entrar detalhadamente na história de cada um deles, fica como tarefa de casa para você, durante essa semana, você pegar e estudar a história de cada um deles. Mas ele começa falando a respeito de Abel. E a gente vai ver na vida desses homens aqui, o resultado de uma vida de dependência a Deus, uma vida de entrega a Deus, e aquilo que a gente precisa se espelhar. Porque a palavra de Deus nos traz ensinamentos que nós precisamos ler e aplicar. Porque senão, a Bíblia se torna simplesmente mais um livro que você está lendo no teu dia a dia, na tua semana. E a Bíblia não pode ser um livro qualquer. Porque a Bíblia fala também a respeito de mim e a respeito de você. E você olha e fala assim, puxa, eu preciso alcançar a maturidade que esses homens tinham. Muito bem, Abel. Abel é o primeiro que a gente vai olhar aqui em Hebreus 11. Ele fala, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel e Caim. O que Abel entregou a Deus? Abel entregou as primícias do seu rebanho. E Caim, o que ele entregou? As primícias também daquilo que ele cultivava. Agricultor, ele trouxe ali assim, trouxe o alimento ali assim, entregou. A gente não vai entrar, e a Bíblia mesmo, ela não fala especificamente disso, e acho que por isso que ela não fala, porque isso é secundário. Qual que é mais importante? A oferta do animal ou do alimento? Repara que ela não fala isso, simplesmente diz que Deus aceitou de Abel e não aceitou de Caim, ponto. E se nós olharmos, a gente está fazendo uma leitura completa da Bíblia, e a gente já passou por esse texto, e a gente vai ver que tanto a entrega do animal, quanto a entrega do alimento, fazia parte do serviço levítico. Fazia parte.
Não era errado. A gente, mas por que Deus não aceitou de Caim se fazia parte também? Mais para frente você vai ler ali em Deuteronômio e tal, a recomendação. Não é estranho? O detalhe importante que a gente precisa perceber é que Deus conhece, como eu falei, Ele conhece cada um de nós e Ele olha o nosso coração. E aqui o fato de Abel e Caim, Deus conhecia o coração de Abel. E o que importa para nós hoje é saber que Abel tinha um coração em Deus. A motivação de Abel era uma, a motivação de Caim era outra. Existem vários estudos a respeito dos irmãos aqui, mas a gente não vai entrar na questão. Mas o fato é que Deus aceitou a oferta de Abel. Quem era Abel? O pai da igreja, Crisóstomo, ele fala que Abel foi como um cordeiro de Deus. Ele foi morto mesmo sendo inocente. Se assemelha a um cordeiro de Deus. Agostinho, ao se referir a Abel, ele fala que Abel foi como um peregrino, porque ele morre. Lembra, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e a partir daí eles começam a ter família, os filhos, e eles não tinham uma terra, né? Então Abel era como um peregrino, ele não tinha uma terra para dizer sua terra, né? Ele estava ali e ele foi morto como peregrino. E Jesus Cristo se refere a Abel, lá em Mateus 23:35, como o primeiro mártir. Jesus Cristo atribui a Abel como o primeiro mártir. E daí a gente entende o verso que a gente leu aqui, ó. O final do verso 4, que fala, por meio da fé, mesmo depois de morto, o que ele fala? Ainda fala. Aquilo que Abel fez e a experiência que Abel teve, mesmo depois de morto, ainda fala. E Jesus cita ele lá para os discípulos, lá na frente, a respeito do sacrifício de Abel. Será que eu sou como Abel? Será que a fé, ela fala tão alto como a de Abel? Ou será que nós somos vistos? Como você é conhecido? Será que você é conhecido por sua devoção a Deus? E aqui eu não estou falando de religiosidade. Eu não quero falar assim, não, as pessoas me veem indo para a igreja. Não, não estou falando disso não. Estou falando da sua devoção a Deus, da sua entrega total a Deus, para que as pessoas conseguem enxergar na tua vida essa devoção, sabe? Essa graça não aqui quando a gente está unido, cantando, levantando a mão, não aqui, mas outro dia a dia, as pessoas conseguem enxergar em você, que se entrega totalmente, que oferece a Deus o melhor daquilo que você pode oferecer. Tá, vamos falar desse ambiente aqui? Quando você vem para cá, o teu louvor aqui, como é que você entrega? Você simplesmente canta ou você adora? Você bate palmas, levanta a mão, mas isso é um rito que você se acostumou porque quem está dirigindo aqui pediu para você fazer? Ou isso brota dentro de você como se fosse uma explosão de alegria e um sentimento de Deus, eu estou aqui por causa do Senhor, porque eu sei que eu não sou nada, como Davi fez lá atrás, ó, renova em mim, me dá um espírito inabalável. Será que quando você adora, isso queima dentro de você? Tem muitas canções que a gente fala de fogo, de queimar, né? Será que isso queima dentro do seu coração quando você se rende ao Senhor e fala, Deus, eu estou te adorando porque eu sei quem eu sou e eu sei quem o Senhor é? E olha que detalhe legal. Vou pegar a Célia de cobaia aqui, tá? Deus olha a Célia e fala assim, puxa, ela me aceitou, olha só, ela se converteu, então a partir de agora eu vou amar. Às vezes,
sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Enoque, tem até um livro de Enoque, não está aí na tua Bíblia, tá? Ele não entrou no cânon, mas existe. E Enoque, ele é da descendência de Sete. Quem é Sete? Sete é o terceiro filho de Adão e Eva. Sete nasceu logo após a morte de Abel. Entra o Sete na jogada. E estudiosos dizem que a descendência de Sete, a maioria da descendência de Sete, se tornou e permaneceu fiel a Deus. E Enoque é a sétima geração. E um detalhe que a gente percebe aqui, e isso aqui me chamou muita atenção, porque a Bíblia fala que Enoque andou com Deus a ponto de ele não passar pela morte, mas Deus tomá-lo para si. Será que Enoque tinha intimidade com Deus? Como que será que era a relação de Enoque? E eu lendo e meditando a respeito disso, sabe o que me chamou mais atenção ainda? E que derruba todas as nossas desculpas e todas as nossas... enfim, é que tanto Enoque quanto Abel, eles são da descendência da primeira família, né? E que família? E que família? Pecaram no jardim, aconteceu o primeiro homicídio. E eles não se corromperam. O que isso me ensina? Que meu irmão, minha irmã, você pode se manter fiel a Deus, mesmo que à sua volta todo mundo faça o contrário. Ah, mas meus pais não fazem tudo que é errado. Ah, mas a minha família é isso. Ah, mas a minha família é aquilo. Meu irmão, é você que precisa responder para Deus. Enoque e Abel tinham uma família complicada, mas a Bíblia fala que eles agradaram a Deus. Eles agradaram a Deus. Derruba nossas desculpas, né? Ah, Deus, mas o Senhor não sabe como é que é minha esposa. Ah, Deus, o Senhor não sabe como é que é meu pai. Ah, Deus. Será que não sabe? Eu acho que quando a gente fala assim, ah, Deus, o Senhor não sabe, Ele fala assim, mas eu sei quem é você. E eu sei o que você está fazendo. Nós precisamos buscar coisas novas, sabe? Eu me lembro de que Jesus, ele cativava as pessoas por aquilo que ele fazia, e ele tinha muitos seguidores. E daí aquilo que Pedro fala, né? Eu não posso parar de te seguir, porque o Senhor é que tem as palavras de vida eterna para mim. Então a gente precisa ser como os discípulos, a gente precisa ser como Enoque, que a gente decide andar com Deus. Você precisa decidir andar com Deus. E sabe o que é andar com Deus? Não é você vir aqui no culto todo domingo. Venha, tá? Não falte, venha, pode vir. Mas não é simplesmente isso. Mas o teu andar com Deus precisa refletir uma intimidade com Ele, que Ele se agrada. E são poucos na Bíblia que fala que Deus se agradou. Deus se agradou. E no caso de Enoque, Ele toma Enoque para si. No verso 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente já aprendeu que fé a gente precisa ter no Deus verdadeiro, né? Muitas vezes as pessoas confundem fé com confiança, com, sabe assim, e fica meio banalizado. Mas nós precisamos entender que a nossa fé verdadeira e genuína precisa agradar a Deus. E Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração e sabe da tua fé. A gente precisa ser como esses irmãos. Andar com Deus nos mostra quem a gente é.
Sabe por que muitas pessoas não querem se converter? Sabe por que muitas pessoas não querem caminhar com Jesus? Porque elas sabem que à medida que elas caminharem com Cristo, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é ruim, vai vir à tona. Ah, quer dizer que Deus te expõe? Não. Mas é que Ele mexe lá dentro, porque Ele sabe que você vai ser muito melhor sem aquilo. E aí é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Ele mexe lá dentro e fala: isso aqui não presta, isso também não presta, isso não presta. E você fala: Deus, eu vou te seguir, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. É só o Senhor que pode fazer essa mudança na minha vida. É só o Senhor que pode me fazer vir aqui, tocar, cantar, ou aí mesmo sentado, adorar ao Senhor. Mesmo sabendo que talvez amanhã, segunda-feira, a gente vai enfrentar uma batalha tremenda. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e trazer à existência aquilo que não existe, e fazer novo aquilo que é velho, trazer vida aquilo que está morto. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Andar com Ele nos mostra quem realmente a gente é, mas transforma a nossa vida, transforma a nossa existência. O terceiro é Noé. Noé nos apresenta uma fé que gera obediência. Eu me lembro vocês assistiram já o filme Noé, né? Eu não estou falando aquele filme Noé lá, cheio de viagem. Não. Eu estou falando daquela comédia que talvez você já tenha assistido, do Todo-Poderoso. Vocês lembram? Daquela comédia? E daí a figura do Baxter é de Noé. E algo interessante é que ele ora a Deus e fala assim, que ele, como um político, ele queria mudar o mundo. E de repente Deus faz com que ele, a exemplo de Noé, faça toda aquela arca. Enfim, aquela é uma comédia, ela não é um filme bíblico, mas retrata muito isso. No eu me aproximar de Deus e falar: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus olha para nós assim e fala: ah, é? Legal, então vamos lá. A minha vontade vai ser feita através da tua vida, porque você está se colocando à disposição. E quando nós nos colocamos à disposição num ato de fé e num ato de submissão a Deus, falando assim: Deus, eu preciso do trabalhar do Senhor em mim, Ele vai fazer muitas coisas através da tua vida, mas mais do que aquilo que Ele vai fazer através de você, é aquilo que Ele vai fazer em você nesse processo. Sabia que Deus não está preocupado aqui no resultado do teu trabalho? Como assim? Que heresia é essa? Não. Ele está interessado no teu coração. Se aquilo que você está fazendo, de fato, é uma ação em submissão a Ele, em amor a Ele, é uma resposta ao amor dEle na tua vida, e não simplesmente se você faz. Eu elogiei o pastor Jean essa semana pela arte, né, da pregação. Eu até brinquei assim, falei assim: nossa, a arte está melhor que a minha pregação. Foi feito. Tô até com vergonha aqui, ó. Ah, foi ele que fez? Ó, já estão apontando aqui. Parabéns, meu irmão. Que Deus te use. Esse é o arteiro da igreja. Cara, Deus te abençoe, viu? Preciso fazer uma capa de um livro aí, vou te procurar, tá? Sabe o que é isso? Deus olhar para nós e falar assim: puxa, você tem dons e talentos, eu posso usar e potencializar isso que eu tenho colocado em você, se você estiver disposto. Agora, se você não estiver disposto, você pode ter todos os talentos do mundo. Deus está nem aí para o teu talento, porque Ele pode pegar outro com também talentos para fazer. Porque o que Deus quer não é um cara talentoso. O que Deus quer é pessoas dispostas a servir. Pessoas que abrem o coração e falam assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque de mim não pode sair nada bom, mas eu quero te servir. Eu quero fazer o melhor para o Senhor. Noé obedeceu ao ouvir Deus.
E ele demonstra realmente, e a Bíblia fala, né, que ele era dotado de uma fé autêntica, íntegro, justo e pregador da justiça. A exemplo de Enoque, Noé andou com Deus. Será que a gente, como Noé, a gente consegue ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Responda para você, você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado com você? E se tem falado, você tem respondido a Deus ou tem ignorado a Ele? Noé ouviu a voz de Deus. E imagina, na situação em que Noé vivia, Deus fala assim, não, vai e constrói um barco aí. Um barquinho, hein? Grandinho, vai caber um monte de bicho. Girafa, elefante. Imagina Noé. Hã? É isso mesmo, Deus? O que será que Deus tem pedido para você? O que será que Deus tem falado com você? Meu irmão, siga em frente. Creia. A terceira mensagem dessa série aqui, a gente vai falar, e eu já estou falando aqui porque eu vou voltar aqui, viu, Célia? Eu vou terminar, nem que seja até o final do ano, viu, Fábio? Nem que seja até o final do ano, eu vou terminar essa série aqui. E na terceira mensagem eu vou falar justamente de uma fé que olha para frente. De uma fé que olha, e como Noé, meu Deus, fazer um barco gigante num tempo em que nem chove. Como isso, Deus? E ele obedeceu. A gente precisa andar com Deus a ponto de estar tão próximo que a gente consegue ouvir a sua voz. E ele vai falar para você, ó. Vai, fala. Pastor Jean falou na semana passada, ó, eu assisti a mensagem, o culto aqui, ó. Ele falou na semana passada sobre as pessoas que não queriam ouvir Jesus, não foi isso? Muitos olhavam para as leis, para tudo que foi ensinado, para tudo aquilo que se vivia. E quando está ali Jesus, muitos não queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Nós precisamos ter um coração como o de Noé. Deus, não estou entendendo não. Mas vamos lá. Se o Senhor falou, eu quero seguir. O texto que a gente leu no início lá de 1 João, capítulo 5, verso 3 fala assim, ó, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você pode não entender, mas lembre-se que nós olhamos para dentro. E Deus também olha para dentro da tua vida e Ele quer trabalhar algo em você, porque Ele sabe do teu potencial e sabe aonde você pode chegar. Ele sabe que você pode ser um instrumento enorme na mão dEle. E Ele olha para você e vê isso. E Ele nos convida a nós olharmos para dentro de nós e nós reconhecermos diante dEle. Fala, Deus, o Senhor tem razão. Eu sou nada. Mas desse nada, o Senhor pode fazer muita coisa. A gente está concluindo. E eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre como que a gente pode mudar a nossa vida. O que que a gente pode fazer para realmente ter uma vida que agrade a Deus. Será que Deus tem se agradado da tua vida? Será que Deus tem olhado para você e entendido que Ele pode encontrar em você um servo fiel, dedicado? Eu queria ler 3 textos. E são textos que mexem muito comigo. O primeiro deles é João 14, 21. Que diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama segue aquilo que eu faço, e eu vou me manifestar a ele. Deus quer falar com você, meu irmão. Se você não tem ouvido a voz de Deus, é hora de você falar: Deus, chega, eu preciso te ouvir. Relação de intimidade, eu falei. O fato de olharmos para dentro de nós e nos voltarmos para Deus e falar: Deus, trabalhe em mim. São passos de intimidade que a gente dá. O segundo texto está lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, que diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renova a sua mente. E aqui está falando assim, ó, se você tiver um tempinho, se você quiser, se você achar que é conveniente, muda sua mente. Não é isso que está falando, mas aqui Paulo fala: não vivam conforme o padrão desse mundo. Lembra aquela frase que as mães falam, né? A gente fala assim: ah, mãe, mas todo mundo faz. Ela fala o quê? Você não é todo mundo. Não é isso que as mães falam? Você não é todo mundo. Então não se conforme com os padrões deste mundo, mas renove, dê passos para renovar sua mente, dê passos para renovar sua vida. Olha para dentro de você e enxergue aquilo que não vale nada, aquilo que não te acrescenta nada, aquilo que está te atrapalhando. Recentemente eu estava visitando uma família e eles estavam vivendo um conflito e a esposa, ela falou assim: ah, mas olha meu marido como ele é. E daí o marido: ah, mas olha como ela é. E daí eu comecei a questioná-los e confrontá-los com relação àquilo que eles viviam. E ela falou: às vezes eu sou muito turrona. Eu falei: hã? Às vezes eu sou muito turrona. Eu falei: hã? Fala mais alto. E ela falou: eu sou muito turrona. É isso que Deus quer ouvir dos nossos lábios. A sinceridade de a gente abrir o coração e falar: Deus, eu sou mau. Eu preciso do Senhor. Muitas vezes a gente vive conflitos na nossa casa porque a gente é turrão, porque a gente não quer dar o braço a torcer, porque a gente acha que a gente está certo. E Deus olha para você e fala: hã? O que você está falando? Eu te conheço. E a gente precisa para Deus e buscar essa renovação. É uma decisão minha e tua, de diariamente renovar nossa mente. Eu não vou pensar com o que o mundo pensa. Eu não sou todo mundo. Mas eu caminho para ser transformado pelo Senhor. E o último texto está lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4 ali, diz assim, ó: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos adotou, ele nos tornou filhos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos. Então, se você olha hoje para a tua vida e você fala: puxa, realmente eu sou nada. Lembra que Deus olhou para você antes da fundação do mundo e enxergou em você uma pessoa santa,
que só precisa dar um passo para mudança de mente, mudança de coração, intimidade. Uma fé que não te aproxima de Deus é uma fé que não faz sentido. É uma fé que não é genuína. Eu queria que você baixasse a tua cabeça. Felipe é um irmão querido lá de Maringá. Ele é presbítero da IPI Liberdade. E ele está uns dias com a gente aqui. E ele faz parte da turma que eu discipulei. Então, é que eu sou novo, né? Então, hoje ele é ministro de louvor. E ele vai cantar uma canção agora, e eu queria que você fechasse os teus olhos, não se preocupasse com o que ele vai falar, o que ele vai cantar, mas pensasse na letra dessa canção, e depois dessa canção eu vou orar. Eu quero orar pela tua vida. Porque a gente precisa buscar essa intimidade com o Senhor. Uma intimidade que leva a gente a uma mudança total. Feche teus olhos. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti. Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firmei, descansarei e confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, crer que no controle está. O sofrimento não é em vão. Essa eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim. A esperança em meu coração, pois nada foge dos planos Teus, Senhor. Descansarei e confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por Ti eu tiver de morrer, Tua vontade se cumpre em meu ser. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Minha fé e o meu amor firmei,
temos para onde correr, corremos para Ti, Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos rendemos diante do Senhor, Deus, e clamamos: vem, Senhor, mesmo que os nossos olhos não possam ver, como Noé não viu. Abel ofereceu o melhor para o Senhor e foi morto. Enoque, apesar das circunstâncias, ele andou contigo, e o Senhor achou graça e o tomou para si. Deus, precisamos disso, Deus. Vem, Deus, trabalhar o nosso coração, Deus. Vem trabalhar o coração de cada um aqui, Deus, para que a gente possa decidir hoje, ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade, que é boa, perfeita. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Deus. E pedimos, Deus, não deixe essa mensagem morrer aqui. Não deixa não, Deus. Mas que a gente possa ruminar essa mensagem durante toda essa semana, durante todo esse mês, durante toda a nossa vida. Que nós possamos desejar Te conhecer mais, para termos a nossa vida transformada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar.